Certo, pessoal? E aí, beleza? Let's begin! Então, a gente está começando essa nova etapa do curso, e nessa nova etapa do curso a gente vai começar a olhar os componentes eletrônicos de alguns aparelhos. Então, primeiro a gente estudou eletricidade num sentido mais amplo, e agora a gente vai encurtar e aproximar um pouco mais para o interior dos aparelhos eletrônicos, né? Então, eu estou aqui num site, né? Esse site é o Tinkercad. Ele tem um aplicativo que você pode usar para fazer esses circuitos. Eu acho legal que você baixe o aplicativo e teste você mesmo os aplicativos e tudo que a gente vai começar a fazer aqui, tá bom? Não é pelo seu estudo, né? Mas aí eu vou apresentar todos esses componentes aqui, a gente vai tentar fazer simulações e dependendo da resposta de vocês a gente pode até ver coisas mais avançadas. Mas a ideia é só a gente começar a fazer esse estudo desses componentes. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 fontes, né, de tensão. A gente já estudou um pouquinho de tensão, eu falei para vocês mais ou menos a ideia do conceito. E, né, saindo ali, a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui é um LED, basicamente é uma luzinha que fica na maioria dos aparelhos que ligam, né? Você pode olhar aí em computador, impressora, fontes, carregadores, TVs, você tem alguma dessas lâmpadazinhas que brilham. E aqui eu coloquei uma pilha, uma bateria, e você pode ver a tensão, 0,5, 3 e 9 volts. Eu vou desenhar um fio aqui, e qual é a minha ideia? A primeira ideia é só mostrar o que acontece quando a gente liga esse LED. Eu estou fazendo um caminho bem torto de propósito, tá bom? Beleza. Não sei se você reparou, mas tem uma corzinha aqui, ó, para indicar positivo e negativo. Isso é porque o LED ele tem uma diferença da maioria das coisas. Eu nem tinha entrado nesse assunto ainda, mas a ideia é que o LED ele tem um lado, né? A passagem de corrente ela pode acontecer só num único sentido. A gente nem falou de sentido de corrente. A maioria dos componentes eletrônicos não faz muito questão, não importa para que lado está vindo. Mas no caso do LED, sim. Então o LED ele tem uma perninha maior. Não sei se dá para reparar aí, mas tem uma perninha maior do que a outra. Aqui também dá para reparar, ó, no nosso vídeo. Se a gente aproximar bastante, a gente consegue ver essa perninha maior. Essa perninha maior ela tem que ser sempre conectada no polo positivo, tá bom? Aqui também é importante eu explicar que essa pilha, né? A pilha tem um lado positivo e negativo dela nas extremidades, mas ela está dentro de um casezinho que facilita. Então, não é que os dois estão no positivo, não. Tem um no positivo, provavelmente essa parte vermelha aqui, e nesse case plástico, né? É porque eu não tenho um case aqui para mostrar de exemplo. Mas a ideia é que nesse case tem um fiozinho que sai lá do negativo e aparece ali na ponta. É para facilitar. No caso da bateria, se você nunca viu essa bateria de relógio, geralmente, positivo fica em cima, negativo embaixo. E no caso da pilha de 9 volts, dessa bateria de 9 volts, dá para ver claramente quem é o positivo e o negativo pelo tamanho ali. Então, isso aqui é a parte positiva, essa aqui é a negativa. Em todo caso, vamos fazer o nosso experimento aqui, né? Então, o que eu quero só fazer é uma primeira simulação. Então, eu vou clicar aqui, iniciar a simulação. E você está vendo algumas coisas aí. Então, vamos lá, ó. Aqui você vê que o LED não acendeu muito. Aqui ele já está dando um alertazinho. Ó, a corrente no LED atual é de 61 mA. E quanto máximo recomendado é de 20 mA. E nessa parte aqui da bateria de 9 volts, está mostrando que queimou o LED. O máximo absoluto que ele suportaria. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai começar a entender? Bom, quando a gente fala de componentes eletrônicos, alguns componentes são muito sensíveis. Então, a gente precisa limitar a quantidade de corrente ou de tensão que a gente fornece naquele ponto. E aí começam a aparecer outros elementos do circuito. Eu estou aqui do lado, está aqui explicando, LED, resistor. Esse aqui é o resistor. O resistor ele é um componente eletrônico que a única função é justamente limitar essa corrente.
Então a gente vai aprender a trabalhar com resistores para a gente conseguir limitar a corrente e fazer, por exemplo, com que esses LEDs não queimem. Então a ideia básica é que a gente comece a estudar os resistores, como adicionar esses componentes eletrônicos para que a gente não queime ou frite ou para que a gente entregue uma corrente que aquele circuito pede. Bom, ainda nessa ideia, eu já quero aproveitar e começar a mostrar para vocês os esquemas eletrônicos. A gente também vai aprender a ler, por exemplo, esquemas, circuitos esquemáticos, né? Então são esquemas de circuitos eletrônicos. Como é que vai ser feito isso? Bom, eu vou fazer os desenhos, é claro, né? Mas você precisa olhar, por exemplo, isso aqui e ver essa planilha aqui. Então, basicamente, ó, se você reparar, imagina que eu podia ter vários circuitos. E eu tenho que entregar isso para um técnico, para alguém que está estudando. Essa pessoa precisa ler isso. Eu não vou ficar desenhando a bateria como é, não vou ficar desenhando o componente. Eu preciso fazer simplificações. Como que são feitas essas simplificações? Nesse esquema de circuito. A gente tem símbolos, ó. A gente tem símbolos, deixa eu ver, que representam cada elemento do circuito que a gente está estudando. Então, vocês estão vendo aqui como que é uma representação de fonte e como que é uma representação de resistor. E aqui a conexão entre os dois. Então, aqui está saindo do positivo, está vindo aqui, papapá, está dando a volta. Repara aqui, ó, que basicamente é sempre isso que ocorre. Ó. Vai, volta. Saiu do mais, passou pelo LED, voltou. Saiu do mais, passou pelo LED, voltou. Então, essa é a ideia. Circuito, né? É igual corrida. Então, a ideia vem daí. Então, o que a gente tem que entender é como que a gente vai ter esses elementos e como vão se dar essas representações também. Então, não é só os resistores, não são só os componentes eletrônicos, mas também são os esquemas de circuito que você vai precisar aprender a ler. Aqui eu só tenho do lado, se você puder ver, a gente tem vários componentes. Ó. Eu poderia colocar vários e vários e vários e vários e vários. Muitos complexos, a gente tem formas diferentes de fonte. Então a gente tem toda uma vasta gama, né? Tanto que é todo um ramo de profissão. Então, você poderia fazer um técnico de eletrônica inteiro, né? Como a nossa lista, né, a gente é do ensino médio, a gente não precisa compreender todos os aspectos, a gente vai pegar só os mais simples, até para a gente ter uma noção de como funcionam essas coisas, tá bom? Então essa é a primeira parte, eu mostrei para vocês a necessidade de ter um resistor, que é um componente eletrônico que vai limitar a corrente no meu circuito. Eu mostrei para vocês, basicamente, o site que a gente vai usar. E aqui a gente está vendo um esquema. Então, aqui eu coloco eles lado a lado para você ver como é que ficou. Então, essa é a primeira parte. Próxima aula a gente vai falar sobre os elementos de medida, ok? Então, voltamos, pessoal. Agora, o que eu quero trabalhar com vocês são os elementos de medição. Então, a gente tem... O que é isso? A gente tem elementos que vão servir para medir determinadas coisas no nosso circuito. Então, você já está vendo aí que o nosso circuito parece que deu uma complicada, né? Esses são os nossos leitores, eles que vão fazer as leituras do nosso circuito. Mas se você olhar só a parte verde, você está ainda com uma única fonte e somente um resistor e dois aparelhos de medida. Esses são os multímetros. Esse é um multímetro, tá, galera? Ele serve para fazer vários tipos de medição. Ele pode medir corrente, voltagem, corrente contínua, corrente alternada, tensão contínua, tensão alternada. Ele pode medir resistência. Então, dependendo da configuração que eu faço aqui, né, eu posso ter diferentes aparelhos. E por isso a gente chama de multímetro. Ele mede muitas coisas, multi, né? Mas para a gente, o que vai ser interessante é o voltímetro e o amperímetro. E o próprio nome já diz. Voltímetro vai medir voltagem e amperímetro vai medir a quantidade de corrente, ou a amperagem. Só que o que é importante é que eles têm uma forma especial de se ligar no seu esquema eletrônico aí. Então, o voltímetro ele mede diferenças de potencial. Então, a ideia é que eu preciso conectar ele em dois pontos diferentes do meu circuito. Eu não posso conectar ele em pontos equivalentes. Então, o que eu quero dizer?
tá aqui o nosso voltímetro, tá vendo esse Vzinho aqui? Esse Vzinho tá marcando, olha, ele é um voltímetro, beleza. Ele tá antes, ele conecta na parte antes do nosso resistor e depois, realmente, ele está querendo saber ali ó, a energia, né, a voltagem antes e depois de passar pelo meu resistor. O problema seria se eu ligasse ele em qualquer ponto aqui à esquerda da parte verde. Por quê? Porque tudo que é antes, ó, lembra que a gente viu na segunda lei de Ohm que o fio não tinha resistência. Então não tem, teoricamente, não existe perda de energia nesse ponto à esquerda aqui. Então se eu conecto aqui e aqui de novo, ou mais em cima ou mais embaixo, na verdade eu estou conectando pontos onde a energia é a mesma. E aí o seu voltímetro ele não vai medir, ele pode queimar na realidade, na parte real, e aqui no circuito ele poderia estragar o esquema eletrônico. Já em oposição, a gente vai ter o amperímetro. Está vendo aqui? Eu marquei um amperímetro. Né? Esse A marca isso. Então, qual é a ideia? A ideia é que ele tem que estar no meio do caminho. Então, eu tenho um fio, eu sou o leitor de corrente, eu sou o amperímetro. Eu preciso estar no meio do caminho. Então, se eu estou no meio do caminho, eu tenho que entrar nele e sair dele. Tudo bem? Então, a ideia é que o amperímetro ele tem que ficar no meio do caminho da região onde ele quer medir a passagem de corrente. Já, repara só, o voltímetro ele fica num caminho alternativo. É como se ele ficasse entre um ponto e o outro fica no meio do caminho. Sacou? Essa ideia é o que a gente já vai começar a trabalhar também com a ideia de série e paralelo. Então, a gente poderia dizer, o voltímetro fica em paralelo sempre e o amperímetro sempre fica em série. Em série é na sequência, no meio do caminho. Paralelo é no caminho alternativo. Igual mais ou menos você está vendo aí. Tranquilo? De novo, a importância disso é que se você liga errado, as leituras são erradas. Então, por exemplo, o amperímetro, né, ele tem uma pequena resistênciazinha que se você colocar ele de outra forma, por exemplo, da forma como está aqui o voltímetro, toda a corrente ia passar por ele e não ia passar pelo resistor. A gente vai estudar isso, como que isso ocorre, mas estou aqui adiantando. Então, vamos lá, eu vou rodar a simulação. Então, a gente tem a nossa leitura aqui de voltagem no voltímetro, né? A voltagem ou a diferença de energia entre antes e depois do resistor. E a gente tem aqui a corrente que está passando no nosso resistor. Tá, lembra que eu falei que a gente vai aprender a montagem aqui do circuito, mas também os esquemas de circuito, quer dizer, como se fosse a planta baixa da casa. Vamos agora para a planta baixa da casa. Esse circuito aqui é exatamente aquele lá. Olha o que temos, ó. Uma fonte, um resistor, um leitor antes e depois do resistor. Deixa eu apontar aqui que eu estou apontando. Um leitor antes e depois do resistor e um amperímetro no meio da sequência. Vocês podem notar aí que já existe uma diferença aqui do que a gente viu, né? Então, botei aqui os dois lado a lado. Eles são equivalentes, mas olha as leituras. 8,87 volts contra 9 volts. E aqui é 88,7 contra 90. De onde está surgindo essa diferença? Bom, nesse simulador aqui da esquerda, que é o Tinkercad, ele considera que esse voltímetro ele é real. E ele tem componentes dentro dele que vão afetar a leitura do seu circuito. Então, num caso real, ele atrapalha um pouquinho a leitura. É bem próximo, né, do que a gente está ali no lado direito. Nesse simulador da direita, a gente está considerando como se esse aparelho fosse ideal, perfeito, como se ele não estragasse nem um pouco a nossa leitura. Por isso você está vendo essa diferença aí. Então, olha quantas coisas a gente tem que pensar, né? Olha, tem instrumentos de medida, eles podem atrapalhar a leitura do seu circuito. Então, tudo isso a gente precisa começar a compreender. Bom, agora, né, que a gente tem isso, a gente pode aplicar a primeira lei de Ohm para esse resistor. A gente sabe qual é a tensão que a gente está aplicando nele, é 9 volts, tá? E a gente pode verificar se a corrente que passa aqui no interior dele é essa que o amperímetro está lendo. Por quê? Veja bem, a corrente que passa aqui dentro dele tem que ser essa lida por esse
amperímetro aqui. Tranquilo? Então vamos fazer isso. Então vamos lá. A gente tem nessa região do resistor aqui, então lembra que da primeira lei de Ohm, ela era V igual a R vezes Z. Então, a gente sabe que a gente tem uma região, ou um resistor mesmo, que agora a gente já sabe que é um resistor, é aquele componentezinho, que aplica uma resistência. Ele oferece uma resistência de 100. Beleza. Qual é a energia que eu forneci? Qual é a voltagem que eu coloquei nessa região? Aqui está dizendo 9 volts. Então, vou botar aqui 9. E aqui vai ficar o I, para eu, de repente, descobrir qual é a corrente. Então, fica 9 sobre 100. Tudo bem? 9 dividido por 100 dá 0,09 ampere. E se a gente converter agora para miliampere, né, a gente precisa aí de um 10 a menos 3. Então, a gente faz isso aqui, ó. 0, isso aqui é a mesma coisa que 0,9 vezes 10 a menos 1. Que é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 2 ampere. Eu faço assim só para todo mundo entender, tá, galera? Vocês podiam ver isso direto aí. 10 a menos 3 ampere. E por último, pegar esse 10 a menos 3 e eu converto assim, botando miliampere. Toda vez que tem 10 a menos 3, eu posso pegar e botar um milho. Ou tirar o milho e acrescentar direto. Então a gente chega aqui, ó, 9. Olha, 90. Igual está na leitura. Tranquilos? Então aqui é 90 vezes 10 a menos 3. E aí aqui, 90 miliampere. Então, a gente vê o seguinte, que se eu aplicar a lei de Ohm nesse resistor, está valendo leitura ali do amperímetro, está batendo certinho. E só não bate nesse aqui porque aqui, né, esse componente no simulador do Tinkercad, ele está considerando um amperímetro que afeta um pouquinho a leitura. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o resistor, né, ele está aqui sozinho nesse circuito. E ele tem a tensão que está entre os pontos dele, o que tem de diferença de um ponto para outro, é justamente a tensão que está na fonte. Então a ideia que eu quero que vocês comecem a entender ou desenhar na cabeça é que existem nos circuitos um elemento que vai fornecer energia e a gente tem os elementos que a gente chama de passivos, são os consumidores, o resistor. Como só existe um resistor no nosso circuito, é ele que vai ser o responsável por consumir toda a energia que está saindo da fonte. Por isso as leituras são idênticas, tá bom? Então o resumo dessa aula toda é começar a apresentar o simulador, começar a apresentar como que vão ser esses desenhos, como que é o resistor, apresentar esses leitores, o multímetro, como conectá-los da forma correta e ver que a gente pode aplicar a lei de Ohm nesses resistores, pelo menos para o caso de um resistor. A gente vai ver como que vai se dar esse processo com vários resistores. Tranquilo até aqui? Então, por hoje era isso que eu queria passar, tá? E a gente vai fazer exercícios, claro, a gente vai ter simulações, talvez até jogos e propostas para a gente fazer no Tinkercad. Então, é isso. Valeu! Certo, pessoal. Voltei porque aí eu tive uma ideia para a gente ver um teste aqui, ó. Estou mostrando duas ligações e dois aparelhos. Então, olha só. Aqui a gente tem uma ligação, ó, do aparelho de medida e repara o que eu falo que é série. Veja bem. A gente tem aqui, ó, passou pelo resistor, entrou no aparelho e saiu. Só existe um caminho. Então, este aqui está em série, porque é em sequência. A entrada é uma sequência, tudo bem? Entrou e saiu. Então, foi na sequência. Aqui do lado, aí eu mostro o que é o tal do em paralelo. Então, antes de entrar no resistor, existe um caminho alternativo aí, esse aqui, e aí a corrente pode entrar nele, meio que se quiser ou não, tá vendo? Então, é isso que é paralelo. Então, olha só, o que eu falei? Os voltímetros têm que estar ligados em paralelo, porque eles medem diferença de potencial. Então, eu ajustei esse voltímetro aqui, na verdade, ele está em série. Será que vai dar certo? A mesma coisa... Eita!
A mesma coisa é o amperímetro. O amperímetro ele mede corrente. Então eu falei, o amperímetro, se ele mede corrente, ele tem que estar no caminho da corrente. O que eu fiz aqui? Ele está no caminho da corrente? Não, eu criei um caminho alternativo. Então, olha só. Se eu gerar a simulação, ele está medindo uma coisa que não existe. Ou deveria medir uma coisa que não existe, né? Ele está dando umas leituras que não era. Lembra que aqui era miliampere. Aqui até funciona, porque, bom, tá, aqui vai. Aqui até que funciona. Mas a ideia é porque acaba que ele está conectado realmente nas duas pontas, né? Mas está errado. Então a ideia é que isso deveria dar um erro ou até queimar esse aparelho aqui, beleza? Então, o que deveria ser feito? Bom, esse cara aqui, para dar aquelas leituras da nossa lei de Ohm, esse cara tem que ser transformado em tensão. Na verdade, esse cara que está em série tem que ser amperagem. E esse cara que está em paralelo, ele tem que ser voltagem, tem que medir tensão. Então agora eu rodo a simulação de novo. E aí os valores da voltagem voltam para o valor que tinha que ser, tá bom? Aqui é aquele valor de 90 mA que a gente tinha calculado com uma pequena diferençazinha. Então agora sim está medindo certo. Aquele ali só deu certo porque como só tem um elemento, então a chance de dar erro era menor. Tá? A gente vai ver isso melhor. Mas só para vocês verem que tipo de pergunta. Eu posso perguntar o que está errado na fotografia, no esquema de circuito. Enfim, a ideia está aí e o aplicativo está aí para vocês brincarem. Beleza? Valeu. Fui.